Outro assunto interessante é o seguinte: existe ou não semelhança entre os depoimentos dados pelo ex-ministro Palocci, o Marcelo Odebrecht, o Emílio Odebrecht, sobre o governo do PT? A principal denúncia é que teria passado para o partido 300 milhões de reais usados em campanhas eleitorais. Agora, será que isso é mera coincidência ou eles disseram mesmo, né? Nós vamos mostrar para você agora. Em depoimento ao juiz Sérgio Moro, o ex-ministro Antônio Palocci disse que a eleição de Dilma em 2010 gerou apreensão na Odebrecht. O doutor Emílio Odebrecht fez uma espécie de pacto de sangue com o presidente Lula. Ele procurou o presidente Lula nos últimos dias do seu mandato e levou um pacote de propinas para o presidente Lula que envolvia esse terreno do Instituto, o sítio para uso da família do presidente Lula, e também disse ao presidente Lula que ele tinha à disposição dele para o próximo período, para ele fazer as atividades políticas dele, 300 milhões de reais. O empresário Emílio Odebrecht confirmou em depoimento prestado à Procuradoria-Geral da República em dezembro do ano passado que recebia pedidos de dinheiro de Lula para ajudar nas campanhas eleitorais. O pedido de ajuda para as campanhas era feito pelo Lula a mim. Porque eu perguntava também a Lula quem é que vai tratar desse assunto. Da minha parte, vai ser ou Novis, quando era Novis, ou é Marcelo, quando era Marcelo. Ele me dizia, é o Palocci. Pronto. Aí, no caso de Marcelo, sei que ele desenvolveu uma conta corrente que dava para esse pessoal. Por quê? As pessoas queriam valores para efeito do seu planejamento na área da campanha, as informações que eu tinha. E Marcelo, esse contabilizava tudo e estava querendo sempre reduzir os negócios. Marcelo Odebrecht já havia falado no valor de 300 milhões de reais no depoimento feito aos procuradores e confirmou o que Palocci afirmou na última quarta-feira. A preocupação que eu tinha era que o Lula soubesse, olha, eu não estou doando só o que está aparecendo, para depois ele não vir cobrar mais. Então eu pedi ao meu pai para avisar o seguinte, meu pai, avisa ao presidente Lula que a gente está doando para a campanha da Dilma, isso, mas na verdade, desde 2008, nós doamos, já efetivamos, aí na época eu falei para ele, 200 milhões de reais, 100 milhões de reais, que eu fechei com o Palocci, e aí eu estimei que 100 milhões de reais foram fechados pelos meus executivos com os candidatos do PT. É uma maneira de eu saber que o Lula sabia, porque o Palocci veio para mim e disse, meu Marcelo, ele não teria como saber disso se não se tivesse escutado de Lula. Ele veio para mim e falou, Marcelo, seu pai falou para Lula que vocês já acertaram 300, 100 seus executivos e 200 nossos. Aí eu falei, peraí. Foi 200, o que incluiu 100. Bom, quem está aqui conosco, gentilmente, é o deputado Carlos Zaratini, que é líder do PT na Câmara. Zaratini, obrigado mais uma vez pela presença aqui no Jornal. Bem-vindo. Zaratini, a pergunta, eu acho que as pessoas gostariam de saber é o seguinte, o depoimento que é uma delação premiada do Palocci, de certa forma, coincide com as duas falas dos proprietários aí da Odebrecht. Que tipo de impacto isso está tendo na opinião pública, na sua avaliação, no partido, enfim? A primeira coisa, Heródoto, é que o Palocci tinha feito um depoimento, foi condenado a uma pena altíssima e resolveu mudar o depoimento. Aí ele se embasou em depoimentos do Marcelo e do pai dele para reafirmar aquilo que eles tinham dito, sem ter acrescentado um único fato novo, sem ter dito com certeza e com provas que aquilo tinha acontecido, inclusive afirmando que muitas reuniões que ele relatou, ele não estava presente. Então, é uma delação, no caso você nem chamou de delação, mas são declarações que não têm embasamento em provas e que é típico da Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato, ela condena os delatores a penas altíssimas, o indivíduo fica achando que não vai sair mais da cadeia e tem uma senha. Quer sair da cadeia em Curitiba?
delate o Lula, delate o PT. E é isso que o Palocci, lamentavelmente, fez. Agora, isso não pesa muito mais, tendo o Palocci, já visto que ele é um petista histórico, ele era do chamado núcleo central do partido? Evidentemente que pesa, exatamente por isso que você falou. Agora, as coisas não podem ser, porque ele era desse núcleo, então tudo que ele está dizendo é verdade. Nós vimos na ditadura, tinha aquela famosa expressão, os cachorros. Os cachorros eram aqueles militantes arrependidos que não só delatavam seus companheiros, como iam à televisão dizer aquelas acusações todas. Né? Então, isso era típico da ditadura. E nós estamos vivendo novamente esse período onde as pessoas ficam um longo tempo presas, certo? Em péssimas condições, não tem tortura, mas o tempo da pena previsto já é uma coisa que coloca as pessoas a possibilidade de delatar. E se falar o nome de Lula, com certeza vai ter a sua pena reduzida. E é o que nós vamos ver no caso do Palocci. Logo em seguida, nós vamos assistir à redução da pena dele. Zaratini, posso então considerar o Palocci um traidor? Olha, podemos considerar que é uma pessoa que mente, né? Uma pessoa que vai ao juiz e mente. Não é nem questão de traidor, é de questão assim de que é uma pessoa que, para resolver o seu problema, né, resolve jogar toda a acusação sobre outros. Então, é uma coisa lamentável. Bom, que impacto isso teve no partido? Vindo do Palocci. Evidentemente. Dos outros dois nós já tínhamos mostrado. Do Emílio já todo mundo sabia, do Marcelo todo mundo sabia, agora do Palocci. Que impacto isso tem no PT? Olha, o Palocci nunca foi uma pessoa unânime no PT. Sempre teve muitas críticas ao Palocci dentro do PT. Mas também havia aquelas pessoas que respeitavam o Mas ele foi ministro de 2 governos do Exato. PT. Sim, mas eu estou dizendo, você me perguntou no PT. Tem aqueles que não gostavam e tem aqueles que tinham boas relações com o Palocci. Para os que não gostavam, realmente confirmou uma visão de que Palocci muitas vezes representava dentro do PT e dentro do governo principalmente, muito mais as vozes dos capitalistas brasileiros do que propriamente os interesses do partido. E para aqueles que gostavam, foi uma decepção muito grande. Bom, com isso, piora ou melhora a situação do Lula como potencial candidato no ano que vem? Olha, já foram tantas denúncias contra o Lula, tantos ataques, tantas supostas delações, e o Lula tem se mostrado o único candidato que a cada dia que passa cresce. Evidentemente que essa denúncia, ela atrapalha, não existe nenhuma denúncia boa, né? Ela atrapalha. Mas veja bem, a esperança do povo brasileiro de ter dias melhores, de ter um país que se desenvolva, cresça, tenha distribuição de renda e oportunidade, é exatamente o Lula. Por isso eu acho que o Lula vai ter as condições de superar essa denúncia, demonstrar a sua inocência, né, e voltar a poder concorrer à presidência da República. Bom, como que ele vai concorrer se ele foi condenado em primeira instância? E sendo condenado em segunda instância lá no Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, ele vai se tornar um ficha suja? Primeiro nós precisamos ver se ele vai ser condenado, porque nós não podemos assumir de barato que ele vai ser condenado. Sem dúvida. Isso seria um pré-julgamento. Aliás, o presidente do tribunal já se pronunciou sobre isso, que está fazendo o verdadeiro pré-julgamento. Nós vamos lutar com todas as forças para mostrar claramente à sociedade que a condenação de Lula é uma grande injustiça, certo? E vamos demonstrar a sua inocência, como isso tem sido feito competentemente. Mas a inocência não tem que ser demonstrada na justiça. Mas está sendo demonstrada. O problema é que o juiz Sérgio Moro sequer leu a defesa. O juiz Sérgio Moro sequer ouviu aquilo que as testemunhas falaram. Foram mais de 70 testemunhas que declararam a inocência de Lula no processo do famoso triplex. Mas nenhuma foi levada em consideração pelo juiz Sérgio Moro. Porque o juiz Sérgio Moro, ele é aquele que fez o processo, que conduziu a investigação e, ao mesmo tempo, está julgando, o que é um verdadeiro absurdo. Bom, então, de qualquer forma, há uma esperança que essa sentença seja reformada na segunda instância. Exatamente. Nós porque, consideramos como você diz, não tem prova, que na segunda instância eles poderão derrubá-la, não é que isso? a segunda instância faça uma análise correta, né? Avalie tanto a defesa como a acusação, e temos certeza que nessa avaliação, se for uma avaliação justa, Lula vai ser absolvido. Zaratini, eu queria fazer mais uma pergunta para você, vou fazer aqui na rede social. Tudo bem? Só um instantinho, por favor. Gentilmente aqui conosco, o deputado Carlos Zaratini, que é líder
do PT na Câmara dos Deputados. Zaratini, um outro assunto que eu acho que as pessoas gostariam de saber. Vai ter reforma política, não vai ter reforma política ou nenhuma das anteriores? Olha, vai ter reforma política. Nós já avançamos nessa semana que passou em 2 pontos muito importantes. Nós avançamos no ponto, primeiro, acabar com as coligações. Né? Existe um acordo de que a partir de 2020, não de 2018, na próxima, mas na seguinte, nas eleições municipais de 2020, acabar as coligações proporcionais. Isso é muito importante, porque o eleitor vai poder votar no candidato e saber que mesmo ele não ganhando, um outro do mesmo partido vai ganhar. E não vai acontecer o que acontecia. Vota num partido e elege o do outro. Tá. Segunda coisa, nós vamos aprovar também, isso já está praticamente sancionado, a chamada cláusula de desempenho, que vai exigir que os partidos tenham um mínimo de votos para poder receber recursos do fundo partidário e o tempo de rádio e televisão. Ou seja, o partido que não chegar no mínimo patamar de votos, ele vai continuar existindo, vai continuar concorrendo, porém sem o tempo de TV e sem o fundo partidário. Agora, e o financiamento público? Vai ser mesmo aqueles 3 bilhões e 600 milhões? Essa é outra questão que nós já resolvemos também. Isso, no nosso modo de ver, foi um equívoco ter fixado uma vinculação do fundo eleitoral à receita corrente líquida da União. Então, isso nós já suprimimos do texto e o financiamento, se for aprovado, e nós acreditamos que vai ser, ele vai ser dosado conforme a situação econômica do país, conforme as possibilidades do orçamento, enfim, ele vai ser avaliado dentro do orçamento geral da União. Então, não vai ser dito, olha, vai ser 3,6. Te garanto também que não vai ser mais do que 3,6. Ainda bem, como dizem vai alguns. ser mais do que 3,6. Com certeza vai ser menos, até porque o Brasil hoje está com muita dificuldade econômica. Zaratini, obrigado pela participação. Obrigado Até a próxima. a você. Muito obrigado. Bom, está aí então a participação do deputado Carlos Zaratini aqui conosco, né? Falando sobre vários assuntos e a gente espera que isso tenha contribuído para que você tenha um pouco melhor de noção do que está acontecendo na política do nosso país. Fazemos um intervalo de 30 segundos e voltamos já já.